E aí, de repente, a Alexa foi cheia do Espírito Santo. E ela começou a tocar um louvor. E esse louvor falava de Pedro. Quando Pedro estava ali sobre as águas. E Pedro tinha Jesus. Assim como eu tenho Jesus, assim como você tem Jesus. E mesmo tendo Jesus na frente dele, ele começou a afundar. Mesmo tendo Jesus no nosso barco, na nossa vida, há momentos em que nós falamos assim: Senhor, eu me sinto tão impotente em cima dessas águas. Parece que eu não posso fazer nada. Parece que eu vou esmurecer aqui. Eu vou morrer, Senhor. Eu não tenho saída. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que a única saída era eu olhar para cima e segurar na mão dele. Diga assim: a graça do Senhor te basta. Você tem se sentido impotente diante de uma situação? O Senhor tem te chamado para andar sobre águas desconhecidas. Tem te chamado para fazer coisas impossíveis, coisas novas, coisas que aos olhos naturais não dá para fazer. Ele está te dizendo assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você e a minha graça te basta. Eu estendo a minha mão para você. Eu estendo a minha mão para você. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Adore ao Senhor com este louvor, vamos. Tua graça cobre os meus temores. Declare isso. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado, se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei. eu pedirei socorro. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Diga, eu sou teu e tu és meu. 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 Tu és Aleluia. Aleluia. Ter Jesus não significa que você não passará por tribulações. Ter Jesus no teu barco, na tua casa, no teu coração, não significa que às vezes você não vai ter medo. Não significa que às vezes você não vai tropeçar. Não. Você tem Jesus para que Ele te segure. Para que Ele te segure. Em 2 Coríntios 12:7, Paulo diz assim, que ele viveu grandes experiências com Deus, mas para que ele não se exalte por causa da grandeza das revelações, foi dado um espinho na carne. Diga assim, espinho na carne. O mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes ele rogou a Deus, tira de mim. Mas o Senhor disse assim, a minha graça é suficiente a você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu fico feliz nas fraquezas, eu fico feliz nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Se está se afogando, Ele te levanta. Se está se afogando, você tem a oportunidade de pegar na mão dele e subir. Aleluia! Aleluia! Ele está estendendo a mão para você nessa noite. Ele está estendendo. Benditos sois vós quando passarem por tribulações, quando forem criticados, quando forem perseguidos, porque os maiores profetas também passaram por isso. Jesus passou por isso. Benditos sois vós quando passam por tribulações, porque é na tribulação que você conhece a Deus. Já passou por tribulações terríveis, perdeu tudo, perdeu dinheiro, animais, casas, empresas. Jó perdeu seus filhos, todos os seus filhos. Jó perdeu a saúde, ele tinha uma doença tão horrível que ele tinha que se coçar com uma telha, era insuportável. Só que no meio daquele sofrimento, chega um redemoinho, cheio da presença de Deus. Naquele sofrimento horrível, a presença de Deus chega e Ele conhece face a face o Deus verdadeiro. Do sofrimento você conhece a Deus. Benditos sois vós quando sofrem, porque você pode conhecer a Deus.
Às vezes é bom dar uma afogadinha. Às vezes é bom dar como um de Pedro. Ai, Senhor, estou afogando. Para a gente saber que somos dependentes da mão dEle. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura. Nós não somos nada sem Ele. Nós não somos nada sem Ele. Quantas vezes nós tentamos ser adultos, autossuficientes, independentes. É bom que Ele deixa a gente se afogar um pouco, pra ser todo dele. E tu és meu. E eu sou teu, Jesus. Ser dependente, ser dele e ele ser nosso. Será que podemos cantar isso? Eu sou teu. Cante, cante, cante. Tu és meu, eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. Me segurar, tu és meu, eu sou teu. E tu és Talvez Satanás te diz assim: ah, mas você está passando por essa luta? Você não é crente? Você não ora e Deus te responde? Então Ele não falou com você? Que voz é essa que você ouviu? Porque eu ouvi essa semana. Eu ouvi essa voz. Eu ouvi. Nossa, mas Deus está deixando eu passar por isso. Eu orei, eu consagrei, eu pedi a opinião dEle, eu pedi a permissão dEle, Ele deixou. De repente eu percebi esse pensamento. A gente tem que dar conta de uns pensamentos que a gente pensa, viu? Porque o pior guerreiro, aquele que perde a guerra, é aquele que não sabe que está lutando. Não é? Perde. Quem não sabe que está em batalha espiritual perde mesmo, nem sabe que está guerreando. Então se eu achasse que era meu aquele pensamento, eu ia perder, eu ia cair, ia começar a pensar. Vocês podem se assentar. Eu ia começar a pensar assim: ah, Deus não está comigo não, porque Ele não me ouviu, eu confundi, não foi Ele que falou comigo não. Ia começar a ficar louca. Porque quando você tem certeza que foi Deus e de repente você cai na incredulidade, eu já vi gente ficar louca, profeta ficar louca, de entrar demônios, de loucura, por causa disso, de achar que era Deus, depois não achar mais que é Deus. Então que voz que é essa? Só que na hora eu percebi, essa voz não é minha. Eu não penso assim, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa voz não é minha, e essa voz não é a voz do meu pai, é a voz de Satanás. Como é bom identificar qual voz está falando com você. Falei, cala a boca, Satanás. Sim, foi o Senhor que falou. Não tem problema, Ele permitiu por algum motivo. Por quê? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Por que eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem? Porque eu sei que eu estou vivendo chamado. Eu sei que eu estou no propósito. Então tudo que está acontecendo está cooperando para o meu bem. Cutuca quem está do lado e fala assim: essa prova está cooperando para o teu bem. Você pode aplaudir o Senhor. E o Senhor disse assim: eu quero te ensinar algo.
Às vezes, Satanás vem travestido de midianita. Diga, midianita. Que povo que era esse? Era um povo que a especialidade desse povo era roubar a colheita de Israel. O povo de Israel tinha que plantar escondido, colher escondido, porque na hora que era o tempo de desfrute, de se alegrar, de colher, esses midianitas vinham e destruíam tudo. A palavra diz que eles vinham como gafanhotos. Sabe quando a palavra diz assim, que o dízimo nos guarda dos gafanhotos? Porque gafanhoto significa isso, migrador, devorador, destruidor. Os midianitas vinham para destruir a colheita de Israel. E ele tem vindo. É um tempo que Satanás tem vindo para roubar a nossa alegria. Muitas vezes Satanás fez com a gente, que eu já percebi esse plano diabólico. Toda vez que a gente vai viajar para o nosso aniversário de casamento, tem um roubo. Já umas 4 vezes, né, amor? Que Satanás vem para tentar roubar a nossa alegria. Não é sobre roubar o dinheiro. É sobre roubar a alegria, roubar a colheita, o desfrute. Diga, desfrute. Porque tem gente que trabalha, mas não desfruta, não descansa. Eu estava falando assim para o pastor hoje, amor, eu amo desfrutar do que nós merecemos. Nós merecemos desfrutar de uma casa boa, por mais que a gente pague aluguel, se aperte às vezes para pagar o aluguel. Nós merecemos, uma vez ao ano, fazer uma boa viagem em família, para desfrutar do nosso trabalho. Há quanto tempo que você não viaja com a tua família? Para desfrutar do teu trabalho. Uma viagem simples, mas a viagem, quando eu falo boa, é uma viagem feliz. Nossa, tem gente que ganha bem, ganha razoavelmente bem, mas não consegue desfrutar por causa desse espírito, como os midianitas, que roubam as colheitas, roubam a alegria. Você detectou na tua vida Satanás tentando roubar a tua alegria, no momento que era para estar festejando, que era para estar comemorando? Na palavra de Deus nós vamos aprender uma história bíblica de como eles resolveram isso. Como que eles destruíram então os midianitas. Abra comigo a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Nós vamos aprender como a passar pela dor de ter a nossa colheita sendo roubada para o inimigo e lutar contra isso e ainda ter vitória. Porque eu acredito, ok, passaremos pelo sofrimento, inevitável, mas o sofrimento não é eterno. O sofrimento do crente não é eterno, ele é passageiro. Porque a gente começa a sofrer e para onde a gente corre? Socorro, Deus. Começamos a afundar e a gente pede socorro e Ele é presente no dia da angústia. A palavra diz que Deus é o socorro bem presente no dia da... Então gravem isso na mente de vocês. Imagine toda vez que você tem um problema, um sofrimento, se imagine olhando para cima como Pedro afogando e Jesus puxando. E lembre-se, Deus é o teu socorro bem presente no dia da angústia. O sofrimento não é eterno. E Deus vai nos ensinar hoje ações
para vencer os inimigos roubadores da nossa alegria, roubadores da nossa colheita. Está feliz por isso? Porque a palavra de Deus vai te ensinar, e a palavra ela é viva e eficaz. Então o ensino que você vai receber hoje é eficaz contra esse espírito ladrão da colheita. Juízes 6, versículo 1, está escrito assim, ó: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações, e ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e nas suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus cabelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Por causa dos midianitas, Israel empobreceu. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, clamaram ao Senhor, pediram socorro, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da mão da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Aqui Deus explicou o porquê que os midianitas estavam roubando a colheita da terra. Mas quando nós clamamos, me ajuda, Ele é presente no dia da angústia. E Ele falou: ok, Israel, vou enviar alguém. E o Senhor foi ao encontro de Gideão. Gideão foi encontrado pelo Senhor. Um anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertenciam ao ex-biesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão não se achava nem um poderoso guerreiro. Ele fala assim para o anjo: oi? Você está falando comigo? Eu poderoso? Eu sou o mais pequeno. A minha família é a mais pequena. Mas quando o Senhor decide livrar o povo dele, quando o Senhor decide proteger a tua colheita, Ele vem para restaurar a sua identidade. O primeiro passo para vencermos o inimigo que tem roubado a nossa alegria, a nossa colheita, é ter a identidade restaurada. Gideão não se achava bom, mas o Senhor achava que ele era bom. Talvez você diga assim: eu não sou uma boa guerreira, eu não sou um bom guerreiro, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. Mas Deus está dizendo: sim, você é um grande guerreiro, você é uma grande guerreira, porque eu sou o Deus que te fortaleço e te levanto, e se eu estou com você, você é grande. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quem carrega o Espírito Santo tem poder. Entregue a sua identidade para que Ele restaure. Porque enquanto você ficar pensando que você é pequeno, que você é inferior, que eu sou cheio de medo, que eu sou cheio disso, que eu não vou ser, como que Deus vai te usar?
Os teus medos muitas vezes te colocam numa posição de indisponibilidade. Indisponibilidade. Deus quer restaurar a sua identidade nessa noite. Foi o que ele fez com Gideão. Ele começou a falar que ele era poderoso. No versículo 14, o Senhor disse assim, ó: com a força que você tem, com a força que você tem, com esse pouquinho aí que você acha que você é, com os dons e talentos que eu te entreguei, com o que você já é, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Pode ir. Quando Deus fala, vá, você pode ir. Porque aquele que envia garante, aquele que envia paga conta, aquele que envia te protege, ele vai na frente, aquele que envia abre as portas, aquele que envia é o Senhor, o grande eu sou. Então vá, porque Ele está já te dando a vitória. Então, naquela mesma noite, no versículo 25, nos mostra a primeira atitude que Gideão precisou fazer para que seus inimigos fossem destruídos. Israel estava adorando a Baal. Tinha um altar lá, um ídolo. Sabe aquele lugar que era de Deus? Tinha um ídolo lá. Sabe aquele lugar que era de Deus? Às vezes nós colocamos o dinheiro. Sabe aquele lugar que é de Deus? Às vezes a gente coloca um namorado. Sabe aquele lugar que é de Deus? Às vezes a gente coloca um trabalho. Sabe aquele lugar que é de Deus? Às vezes a gente coloca a sensualidade. Sabe aquele lugar que é de Deus? A gente coloca um vício. Mas para que o Senhor nos dê vitória, é necessário destruir o altar. Então, Gideão destrói aquele altar. O povo fica revoltado. Como assim você destruiu o altar do Deus que a gente está adorando? E aí Gideão fala assim, o pai de Gideão também: olha, vocês estão defendendo esse Baal? Se ele é tão grande assim, manda que ele venha. Se esse demônio, esse Satanás, esse inimigo afrontoso é tão grande, então deixa que ele mesmo venha lidar comigo, que estou cheio do Espírito Santo. Sabe que crente que tem medo de demônio? Crente que está em pecado. Porque crente que está com o altar em santidade, o altar alinhado, não tem medo de demônio. Muito pelo contrário, bate de frente e expulsa o demônio. Por que que muitas igrejas não têm libertação? Não tem o mover do Espírito Santo, mas está lotada de gente, porque o altar não está em santidade. Mas o altar que está alinhado com o Senhor, ele vai receber fogo verdadeiro e não fogo estranho. A primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer os ladrões da nossa colheita é mudar o altar de dentro de nós. É limpar o altar, tirar toda a sujeira, tirar o Baal, tirar quem está roubando o lugar de Deus. Às vezes é o teu marido que está roubando o lugar de Deus. E parece que era para ser algo bom, mas nada pode substituir o lugar do nosso Deus. Gideão então destrói esse altar, e até o nome dele é mudado para Jerubaal, aquele que disputou com Baal. No versículo 34, depois que Gideão destrói o altar que era de Satanás, diz assim, ó: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer que o Espírito de poder e autoridade se aposse de você?
então se levante para destruir o altar de Satanás. Porque Gideão foi cheio do Espírito depois que destruiu o altar de Baal. No versículo 36, Gideão, aquele que se dizia pequeno, ele confiou no que Deus falou, mas ele ainda precisava de um sinal. Aí ele pede: Senhor, se o Senhor vai mesmo me dar vitória contra esses ladrões da colheita, me dá um sinal. Olha, eu vou colocar uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, eu saberei que tu vai libertar Israel através de mim. E assim aconteceu. Deus deu o primeiro sinal, a primeira confirmação. Porém, Gideão falou assim: ai, Senhor, não fica bravo comigo não, mas eu preciso de mais um sinal. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faz com que a lã fique seca e o chão que fique coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. De quantos sinais você precisa para saber que Deus é com você? Eu quero dizer que você tem a liberdade de pedir. Você tem a liberdade de pedir confirmações a Deus, e Ele dará quantas forem necessárias. No capítulo 7, versículo 5, Deus deu uma ordem clara para Gideão. E essa chave a gente tem que pegar, para que Satanás não possa mais roubar as nossas colheitas. Deus fala: Gideão, separe dos 32 mil homens, soldados que você tem, leva eles todos para beberem água. Deus manda fazer um teste para ver quais seriam escolhidos para poderem guerrear. Deus ainda faz testes com a gente, viu? Deus faz testes para ver com quem Ele pode contar na guerra, com quem Ele pode contar no servir, no ministério, na igreja, lá fora no mercado. E Ele fala para Gideão: olha, aqueles que se abaixarem, beberem a água lambendo como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber, o número desses que lamberem a água, lavando-a com as mãos, levando-as com as mãos à boca, então esses serão os escolhidos. O Senhor está nos dizendo que nós precisaremos tirar coisas de dentro de nós, fazer uma separação do que é bom e do que é mal. Aqueles que beberam atentos, pegando com a mão, lambendo a água, atentos, esses eram os que não tinham medo. Eles não tinham medo nem desatenção, estavam atentos, prontos para a guerra. Tira todo o medo que há em você, tira toda a dúvida, toda a incredulidade, esteja atento, vigilante. Esse é o comando, para que você vença o inimigo que tem roubado a tua colheita. Tira o medo de dentro de você. Existiam 32 mil soldados, mas Deus falou: é só os 300 que eu quero, é só os que não têm medo, os que estão atentos, esses eu quero, e com esses você vai vencer. Muitas vezes Deus vai tirar os recursos, Deus vai tirar os nossos recursos, para que a gente saiba que não é por causa do dinheiro que a gente está crescendo, mas por causa da mão dele. Eu lembro que teve uma vez que uma pessoa me mandou uma mensagem assim: olha, eu parei de te seguir, porque eu ouvi Deus cumprindo na tua vida tudo que Ele tinha prometido para mim. A pessoa dizendo: e Deus cumpriu o que Ele me prometeu na tua vida porque você tem dinheiro. Então por isso eu parei de te seguir, mas eu quero te pedir perdão. Só que essa pessoa estava totalmente errada, porque eu não tenho dinheiro.
Primeiro lugar. Segundo lugar, quando Deus decide levantar uma pessoa, Ele levanta, Ele não precisa de recurso, muito pelo contrário, Ele tira os recursos para que todos saibam, é Deus que está fazendo, é Deus que está fazendo. Sabe por quê? Deus tirou recursos, Deus tirou pessoas, Deus tirou coisas da tua vida, para mostrar que o poder é dEle, que Ele que dá o crescimento. É com o pouco que Ele vai fazer um milagre. Ele só precisa de um pouco de azeite para que multiplique. Não foi assim com a viúva? O que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. Me dá isso daqui. Me dá isso daqui que eu vou multiplicar. É só de um pouco que Deus precisa. Deus não precisa que você tenha muitos recursos para que o milagre aconteça. Amém? O Senhor disse naquela noite, no versículo 9: Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Gideão estava dormindo e o Senhor fala assim: ó, levanta, desce lá no acampamento dos inimigos, porque eu vou entregar eles para vocês. E aí Gideão pega um parceiro, desce lá no acampamento do inimigo, era de madrugada. E aí um dos midianitas teve um sonho. E ele conta o sonho para o parceiro dele. Gideão escuta. Deixa eu te falar uma coisa. O teu inimigo já sabe o que vai acontecer com ele. O fim do nosso inimigo já está predestinado. O midianita falou assim um para o outro: olha, eu sonhei que descia um pão do céu e que ele rolava e destruía toda a nossa tenda. E aí o parceiro fala: nossa, esse sonho está tão claro. Esse pão é a espada de Gideão. Deus já está falando. Nós seremos destruídos por Gideão. O teu inimigo já sabe o fim dele. Esse ladrão que tem roubado a tua alegria, já sabe o fim dele. Sabe por quê? O pão que desce do céu para destruir a tenda do teu inimigo é Jesus. Ele é o pão que desceu do céu para te dar a vitória nessa luta. Aleluia. Então Gideão fica todo animado e fala assim para o exército: vamos, levantem-se. Deus já entregou os nossos inimigos. A estratégia que o Senhor deu foi: pegue as trombetas, pegue jarros e pegue tochas, porque nós vamos descer. Sabe o que significa o jarro? O jarro que Deus mandou que Gideão falasse, liderasse. Um jarro, pensa num jarro. Quando eu penso num jarro, num vaso, eu penso já logo num vaso de barro. Aquele que nós somos. Aquele que o Senhor fala: deixa eu quebrar. Deixa eu quebrar o teu orgulho, o teu ego. Porque Ele fala assim: vocês vão tocar a trombeta, vão pegar a tocha e vão colocar o vaso em cima, vai esconder a tocha. O que a tocha representa? A palavra diz que Jesus é a luz do mundo. Quando eu preciso de um vaso, aqui um vasinho. Quando Gideão fala assim, ó, vocês vão tocar uma trombeta. A trombeta é um aviso, estamos em guerra. Lembra que eu falei assim, aquele que perde, na maioria das vezes é porque nem sabe que está na guerra. O mundo não sabe que está em guerra. O mundo não sabe que existe demônio, Satanás. Não sabe que existem anjos. Para eles vão levando a vida leva eu. É a música deles, é a música do Zeca Pagodinho. Mas o crente sabe que os nossos inimigos não são de carne e de sangue, mas são principados e potestades do mal que estão nas regiões celestiais.
A trombeta nós tocamos, dizendo: eu estou em guerra. A trombeta é a nossa adoração. A trombeta é o nosso louvor. A trombeta é o nosso aleluia. Para que você vence o teu inimigo que te rouba a alegria, que te rouba a colheita. Fique preparado para ter que adorar no meio da guerra. Fique preparado para ter que louvar, para ter que dar gritos de brado, de aleluia e de glória. O vaso era para colocar em cima da tocha. A tocha que representa Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus. O vaso deveria estar assim. Mas a Bíblia diz: não se coloca uma candeia debaixo da cama. Você não coloca uma lanterna, uma vela, algo que é para iluminar escondido. Por que o povo de Israel precisava esconder a luz? Era por alguns segundos. Porque quando eles se prontificam para ir para a guerra, se colocam ali de frente ao exército do inimigo que estava dormindo, eles preparam a trombeta, eles preparam o glória, o aleluia, o louvor. A tocha estava acesa e o vaso que representa a tua carne, o teu ego e o teu eu, sabe o que era preciso fazer? Na hora da guerra foi quebrado o jarro, e eles correram com a buzina, com o louvor, com as tochas acesas, e sabe o que aconteceu? O inimigo foi confundido. O exército se levantou com aquele barulho, com aquela chama, aquele fogo do Espírito. E eles falaram: o que está acontecendo? Começaram a enlouquecer, os inimigos foram confundidos. E um começou a matar o outro. Um midianita começou a matar o outro. Maior loucura. E o povo de Deus no barulho, no glória e aleluia. O Senhor está te dizendo: quebra teu ego, quebra o teu orgulho, quebra o vaso e deixa a minha luz brilhar. Deixa a luz do Espírito Santo. Deixa que as pessoas vejam Jesus em você. Cantando, dando glória, usando a sua trombeta. Você pode glorificar agora então ao Senhor. Porque é esse glória, é esse aleluia que vence a batalha. Enquanto você fica quietinho, chorando, lamentando, o seu inimigo está dizendo: consegui. O diabo sabe que a vitória não é dele, ele é destruído. Ele sabe que se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E o fim dele é o lago de fogo. Mas o que ele quer é ver você triste, é ver você parado, é ver você resmungando. O que o Senhor está nos dizendo essa noite é: comece a confundir o teu inimigo. Se levante para confundir o teu inimigo. A falência chegou, a dívida chegou, a doença chegou, a discussão chegou, o problema chegou. Se levanta, coloca uma roupa bonita, se maqueia, lava esse cabelo que está colado na cabeça há dias. Vamos, se arruma, bota um perfume, escova o dente e comece a adorar o Senhor. Confunda o inimigo com teu glória. Talvez alguém diga assim: ué, mas você não tem aquele monte de conta para pagar, você não está cheio de problema. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus é fiel e eu estou levantando o meu glória e o meu aleluia. Uai, mas fulano não recebeu lá um diagnóstico que vai morrer. Você ama tanto esse fulano. Não me interessa, eu estou dando glória e aleluia. Eu estou arrumada porque a minha vitória está chegando. Eu vou me arrumar, eu vou cantar o meu glória,
Porque a vitória está chegando. A vitória não vem para aqueles que estão desanimados. A vitória não vem para aquele que está choramingando. Mas a vitória vem para aquele povo que entendeu o que deve fazer. Pegar a sua tocha, quebrar o teu vaso e ir lá no teu quarto chorar. Vai para o teu quarto, chora, 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 chora. Mas sai daquele quarto como uma guerreira, como um guerreiro que sabe da promessa, sabe que a vitória é sua, e levanta o seu aleluia. Amém? Você pode se colocar de pé e glorificar o Senhor por todas as estratégias que o Senhor te entregou nessa noite. Fortaleça a sua identidade em Deus. Você é filho, você é filha, você não é um bastardo, você é o escolhido de Deus. E para o filho, para a filha, Ele te coloca como cabeça. A vitória é sua. Destrua altares, destrua, dê o lugar e a dependência totalmente para o Senhor. Aceite a partir de hoje a trabalhar com pouco recurso que ainda te resta. Aceite a trabalhar com pouco recurso, com os 300 que Deus te deu, porque os 300 que Deus me deu é um exército poderoso contra as trevas. Quebra teu vaso, deixa Jesus ser glorificado e brilhar, e pega a sua trombeta agora, levanta a sua mão. Eu quero que você feche o teu olho, e você vai dizer assim: Deus, eu tomo posse da minha trombeta, da minha tocha, do quebrantamento do meu vaso. Nossa, gente, mas que desânimo é esse? Sangue de Jesus tem poder. Vamos de novo? Você não vai tomar posse de nada. Deus não vai te entregar nada nessa preguiça. Senhor, isso, eu tomo posse agora de um quebrantamento. Tomo posse de uma tocha, o Espírito Santo que há em mim. E eu tomo posse de uma trombeta. Eu estou indo para a guerra, levantando o meu aleluia. Eu estou indo para a guerra, glorificando, exaltando, adorando. Levanto um aleluia Na presença do inimigo. Vamos. levanto um aleluia Mais alto que os ruídos. Vem pra frente, em nome de Jesus. levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade, a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia. Isso, igreja, vamos. Com tudo o que há em mim. Levanto um aleluia. E vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia. Com as tochas da mão, vamos. Mesmo quando não posso entender,
Cante mais alto. Cante mais alto. Pra confundir o inimigo. Cante mais alto. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar. Vamos, igreja, vamos. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia Contra o meu inimigo. Levanto um aleluia. Contra os midianitas. Levanto um aleluia. Quando Satanás vem roubar minha alegria. Levanto um aleluia. Quando não deixam eu desfrutar do que é meu. Levanto um aleluia. Quando o diabo acha que eu vou ficar tristinha. Levanto um aleluia. Quando ele acha que eu vou parar de orar. Levanto um aleluia. Quando a depressão tá batendo a porta. Levanto um aleluia. Oh, na tempestade. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia. 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 Levanto um Aleluia. 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 Levanto um aleluia. Você pode fazer mais alto. Levanto um aleluia. Ei. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Vamos fazer um barulho que enlouquece o inferno. Vamos. Continue, levanta um aleluia. Esse barulho enlouquece os nossos inimigos. E eles começam a se autodestruir. Ei, o fogo é liberado. Levanto um aleluia. Balabaxê. Levanto um aleluia. Babarabaxá. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia.
Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus, por nos ensinar hoje. Obrigada, Senhor, por nos dar estratégias para confundir o nosso inimigo, para que eles se destruam. Não, pode ficar aqui. Quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sobre esses que o Senhor falou nessa noite. Pai, esses que tiveram o coração tocados, esses que estavam sendo roubados, não estavam conseguindo desfrutar da casa, do carro, desfrutar dos filhos, desfrutar do marido, desfrutar da alegria de ter você, Pai, da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa noite esse renovo, essa unção que o Senhor liberou, essas armas que sejam distribuídas hoje, tochas, em nome de Jesus. O Senhor coloca tochas em tuas mãos, em nome de Jesus, trombetas. E a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, sua alegria não será mais roubada. Eu declaro um desfrute. Eu declaro harmonia na tua casa. Eu declaro o Espírito Santo te enchendo. E a presença de Deus te acompanha. Tudo que você recebeu aqui nessa noite, Satanás não vai roubar. Que seja gravado na tábua do teu coração todos os ensinamentos dessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que a sua tocha não se apague e que o aleluia não saia da tua boca. Você pode dar um abraço em quem está do teu lado, declarando bênção, declarando que a tocha não vai ser tirada, o aleluia não vai ser tirado, muito pelo contrário, é tempo de confundir o inimigo, é tempo de viver alegria, é tempo de desfrute. Isso, você pode orar por essa pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Irmã, vem aqui nessa, irmã. Aleluia, aleluia. Eu declaro um tempo novo. Eu declaro um tempo novo sobre a tua casa. Eu sinto o Senhor trazendo refrigério. Sinto o Senhor derramando refrigério nessa noite. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua unção. Obrigada, Jesus. Aleluia. Eu te abençoo. Te abençoo com essa palavra de hoje. Que em nome de Jesus, você vai começar a desfrutar da sua colheita. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa unção. Obrigada, Jesus, por esse ensino. Nós temos nessa noite algumas pessoas que vão se membrar a essa igreja, que vão fazer parte desse corpo, né? Porque a igreja de Cristo é um corpo. A palavra diz que a noiva é um corpo, Cristo é a cabeça. Mas existem os lugares, né? A Bíblia diz que Deus dá a pastores às ovelhas. E tem ovelhas que necessitam do pasto que eu e o pastor temos ensinado.
tudo que nós temos vivido em Deus e aprendido com o Senhor. E alguns vão se membrar hoje como filhos desse ministério, né? Como ovelhas desse ministério. Eu vou primeiro falar as irmãs que estão se membrando e que são online, porque o nosso ministério é um ministério online também. Nós conseguimos cuidar dessas ovelhas, nós temos aconselhamento espiritual, nós temos os cultos online. Então, você que está nos assistindo, não é aqui de São José do Rio Preto, não tem como ser uma membro online, física, você pode ser um membro online e ter todo cuidado, respaldo e cobertura espiritual. É muito importante a cobertura espiritual, o lugar que nós recebemos a unção, a palavra, o ensino. Se você está num lugar que traz o ensino da palavra de Deus e não o ensino coach, amém? Aqui eu garanto que nós estudamos a Bíblia, que nós jejuamos, que nós buscamos trazer às ovelhas o alimento mais puro que nós podemos encontrar direto da fonte. Então, as irmãs que estão se membrando, que são de outros lugares, a irmã Alexandra Aquino, de São Paulo, irmã Diana de Limeira, irmã Ana Carolina Barbosa, de São José dos Campos, irmã Nazira Maria de Santo André, irmã Angélica Tomé, do Rio de Janeiro. Membros online, você pode aplaudir Jesus por isso? Membros físicos, irmã Claudete Nascimento, de convidar vocês a vir aqui no altar. Daniele Dias Carvalho Souza, Luiz Henrique de Lima Souza, Enzo Henrique Dias de Souza, Sandrine Pimenta, Camila Carlos Miranda e Cátia Oliveira. Amém? Aleluia. Se tem mais alguém que quer ser membro físico da igreja e não estava na lista, você pode subir aqui no altar. Aleluia. Bom, o membro, ele tem direitos e deveres. Vocês sabiam disso? Direito de receber alimento, de receber aconselhamento, de receber amor. E o dever de contribuir com o reino de Deus, com seus dízimos e ofertas, com o seu trabalho voluntário, servir a casa do nosso Pai. Então, coloque-se à disposição de usar os seus dons e talentos para servir ao reino de Deus. Nós temos até ministério online, né, para aqueles que querem servir online. Nós temos o ministério do acolhimento. Nós queremos que todos possam usar seus dons e talentos aqui. Todo membro tem a obrigação de ajudar essa igreja financeiramente, para que a igreja não precise ficar fazendo empréstimo para pagar aluguel, não é? Para que o ministério cresça e mantenhamos as contas pagas em dia e nos ajudar, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos que as ovelhas nos ajudem com as outras ovelhas. Os membros também têm o dever de convidar pessoas para virem conhecer o nosso Pai, a unção que Ele derrama nessa igreja, a presença que Ele derrama nessa igreja. E também os membros têm o dever de amar uns aos outros. Esse é o nosso maior dever. A Bíblia diz: se você vai dever amor a alguém, que deva o amor. Se você vai dever algo a alguém, que deva o amor. Então nós devemos amar uns aos outros. Somos proibidos nessa igreja de falar mal um dos outros, de fofocar a respeito um do outro. Mas devemos amar, acolher, abraçar. Irmãos, nenhum visitante pode entrar aqui e sair despercebido. Eu e o pastor, eu estou aqui no altar, ele está ali. Nós não
estamos vendo, não estamos aí embaixo, mas você como membro, mas eu não sou da portaria, eu não estou com a camiseta do servir. Não. Quem chegou, vai lá, abraça, seja bem-vindo. Todos nós temos a necessidade de sermos amados, aceitos, acolhidos. Então, nunca vá embora sem ter cumprimentado, abraçado as pessoas. Igreja é comunhão. Igreja é comunhão. Hoje, inclusive, eu vou descer com o pastor, eu vou ficar lá na porta, porque eu quero abraçar todo mundo. E depois eu converso com quem precisar conversar. Mas nós precisamos aumentar o nosso amor, a nossa comunhão, o nosso carinho. Porque muitas pessoas não têm abraço em casa. Não tem palavra de carinho em casa. Em casa é só grito, xingamento, violência, desprezo. Mas igreja não. Igreja se ama, se acolhe, se abraça, tá? O membro tem a obrigação de cumprimentar, de fazer amizade, perguntar: e aí, como que você tá? Você tá bem? E a outra pessoa tem liberdade de falar: não estou muito bem. Quer uma oração? Quer tomar um café em casa? Quer marcar um chá? A gente está numa sociedade que não existe mais isso, amizade, né? Verdadeira, sem interesse. Não interessa se é rico ou pobre, é igreja. Amém? Quer falar? Isso que a pastora falou, que nós devemos realmente chegar perto um do outro, perguntar: tá tudo bem? Como que você tá? Tem muita gente que quer compartilhar às vezes um sentimento de uma dor, mas fica com vergonha, às vezes não encontra alguém para compartilhar, tá fechado, tá bloqueado. Essa semana eu fui buscar as crianças na escola e tem um grande empresário lá, que eu até admiro ele, a postura dele. E aí eu conversei com ele, ele chama Henrique, falei: Henrique, tudo bem? Como é que tá as coisas? Ele falou: tô levando. Aí eu falei: vida de empresário não tá muito fácil. Aí ele se abriu. Ele falou, e eu falei das minhas dificuldades, eu falei das minhas lutas. Nós ficamos ali uns 5 minutos, mas para ele falou assim: Neto, cara, eu tirei um peso. Faz meses que eu estou achando que é minha empresa, que é eu que estou passando por turbulência, mas eu vendo que outras pessoas também estão passando por essa luta, eu estou sentindo até paz no meu coração agora. Então, às vezes você está passando por algo, às vezes você tem uma doença, às vezes você está com uma crise financeira, e às vezes você está conseguindo lidar com isso. Mas às vezes a sua amiga, o seu irmão, a sua irmã não está. E às vezes você abrir o teu coração para ele, contar a sua verdade, pode fazer com que ela encontre a sua verdade também, que aceite o processo que o Senhor está colocando nós. Então, igual a pastora falou, nós como membros dessa igreja, nós temos os deveres de apresentar esse Espírito Santo, principalmente para os da nossa casa, para os nossos familiares. Eu sinto vontade de que todas as pessoas que eu conheçam possam viver o que nós estamos vivendo. Então, vamos convidar pessoas. Deixa ele vir aqui, deixa ele vir. Vem cá, neném. Vem cá com a mamãe, deixa ele vir. Vem cá na mamãe, vem, isso, príncipe amado. Vem cá na mamãe. Já vai ser membro da escolinha também, já vai ser membro dos... Vem ficar junto com a mamãe. Amém? Toca aqui. Coisa rica. Conheci ele lá em Frutal. Mas é isso, então vamos convidar as pessoas para participar conosco. Às vezes o seu gesto de convidar alguém, trazer essa pessoa aqui. Imagina se a pessoa sair daqui curada emocionalmente, ter a sua cura interior, você poder ver que você plantou uma sementinha, que você se dispôs a insistir, vamos na igreja, vamos conhecer a palavra. Não, mas eu não quero saber de igreja, na igreja tudo igual. Fala, dá uma chance para mim, vai na minha igreja, vai lá conhecer os pastores, vai lá conhecer como eles fazem a coisa correta, vai lá conhecer a história deles, conhecer a história da igreja, mas vamos se esforçar. Nós temos espaço aqui ainda. Eu tenho lá mais 100 cadeiras para doar para a igreja, e eu dou com todo o amor do mundo para a igreja. Mas vamos encher esse lugar aqui de pessoas,
Você que está online também, é mais fácil para você. Você pega o link e manda lá para 10 pessoas. Você coloca um store. Compartilhe o amor do Senhor com outras pessoas. Não seja tão ignorante de guardar só para você. Compartilhe com outros. Faça a sua parte. Seja um evangelista. Seja um evangelista. Ajude a igreja do Senhor a crescer. Ajude a palavra do Senhor a alcançar mais pessoas. Ah, mas eu não sou pregador. E aí? E aí o Senhor quer te usar do jeitinho que você é. Às vezes você está lá na lavanderia, não trabalha, a sua irmã do lado passando por dificuldade, você vendo e caladinha. E não fala para ela, irmã, Jesus te ama, Ele tem algo grande para você. Pare de criar esse bloqueio de você de falar de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Tem pessoas que têm vergonha de falar de Deus para os outros. Mas você ama a presença dEle. Mas você tem receio de falar para outro. Que crente que você está sendo? A cobrança vai vir, o Senhor vai te cobrar. Mas irmão, você teve a chance lá, irmão Tiago. Você teve a chance lá de falar de Deus para aquele churrasqueiro. E ele não vai entrar no reino, Tiago. Ele vai te cobrar. Michel, a hora que você fez a reunião com os funcionários, você não falou de Deus para eles, Michel. Cheguei no trabalho ontem, um irmão falou, pastor, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus não. Nunca tinha participado da oração. Mas a oração que eu participei aqui no serviço aqui, meu Deus, eu chorei, pastor. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu falei, amém. A sementinha do Senhor foi plantada no seu coração. Então nós temos essa obrigação. Nós temos essa obrigação de falar de Deus para as pessoas. Não importa como elas vão receber, eu vou falar. Amém? Então faça um compromisso com o Senhor. Traga uma pessoa no próximo culto. Se você trazer 10, amém. Eu tenho cadeira suficiente, fica tranquilo. Eu quebro aquela parede no fundo lá. Eu garanto que eu arrumo um lugar para todo mundo que vir. Mas faça a parte de vocês. Eu também, essa semana eu vou incomodar os meus funcionários. Não vamos incomodar eles. Nem que nós passamos na casa de cada um pegando, nós vamos trazer aquele povo para cá. Nós já temos as meninas da... Estou muito feliz de você ter aceitado o Senhor, tá? E é isso aí. Na minha empresa, eu quero que todos conheçam. Tem bloqueio, mas nós insistimos. Toda semana a gente fala, vamos. Uma hora vai. Né? Como dizer, tanto bate quanto fura, né? E nós temos que insistir nessas pessoas. Nós temos que salvar a vida delas, amém? Vamos orar então. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada ovelha que está aqui hoje, se ligando a este ministério, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam fiéis a Ti, que eles sejam fiéis à igreja que o Senhor tem colocado. Que eles cresçam aqui dentro, Pai. Eu peço que os dons, talentos sejam usados aqui para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, declaro que vocês são guardados. Guardados em nome de Jesus, a tua casa, o teu negócio. Tua vida é guardada. Declaro que vocês estão debaixo de uma cobertura cheia de unção, santidade. Em nome de Jesus, declaro que todo alimento que será entregue para vocês, que seja um alimento espiritual com substância, e que vocês cresçam em Deus, que vocês cresçam espiritualmente dia após dia, que vocês recebam, não só aqui na igreja, mas na casa de vocês, a presença do Senhor diariamente. Declaro que vocês terão experiências sobrenaturais com Deus. Declaro que terão arrebatamentos, visões abertas, dons espirituais, profecias, em nome de Jesus, porque vocês estão debaixo de uma unção profética, de uma cobertura profética. Que vocês fluam no Espírito. Declaro o maior crescimento espiritual que vocês já tiveram na vida de vocês.
Declaro anjos livrando de acidente, livrando da morte, livrando da sequidão espiritual e de todo mal. Declaro que o seu casamento é protegido, seus negócios são protegidos, em nome do Senhor Jesus. Nós os ligamos à igreja aviva e que vocês carreguem o avivamento por onde passarem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Os membros, vêm receber eles aqui com um abraço. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. E assim bem ajustados, totalmente Cante pra quem tá do teu lado isso, cante. unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Eu preciso de você. querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu quero que você olhe para trás e diga para uma pessoa que está aí atrás: você é preciosa, você é precioso. Ai, de novo eu fiz isso. De novo eu fiz isso. Todo mundo olhou para trás, ninguém conseguiu falar com ninguém. Mas eu me recuso a declarar que eu tenho TDAH. Eu não tenho. É um relance assim. Olha pro lado. Me ajuda a lembrar, Senhor, de nunca mais mandar olhar para trás. Diga: você é preciosa. Você é preciosa, você é precioso. Nós temos alguém
que nunca fez a oração de aceitação. A oração que diz assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Temos alguém que hoje gostaria de aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador? Levante assim tua mão. Ou alguém que estava desviado e quer voltar para a casa do Senhor? Tem alguém hoje que nunca fez essa oração dizendo: eu quero ser de Jesus, eu quero estar debaixo do amor e graça dele? Vamos, é a sua oportunidade. E visitantes, nós temos alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Fique de pé, você que está visitando pela primeira vez. Ah, nós temos um presente, muitos abraços para vocês. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Somos gratos pela visita que você nos veio fazer. Esperamos que se repita e que sempre venha nos ver. Eu te amo e eu te amo, e assim devemos viver. Eu te amo e eu te amo, vivamos sempre assim. Vivamos sempre assim. Vivamos sempre assim. Glória a Deus. Alguém perguntou: e a oração para os membros online? Gente, quando eu estava aqui orando, eu estava orando por todos online e físicos, amém? Amém. Estão todos conectados. Infelizmente eu não consegui abraçar, mas a oração foi para todos. Sintam-se abraçados. Uma vez por ano nós temos o encontro mundial dos membros. Vem membro do mundo inteiro. Então, vão se preparando aí para dezembro a gente ter esse encontro. Agora o nosso culto vai acabar. Então tá bom, vamos fazer uma vigília. Acha, pastor, me pega. Vocês viram como que ele tá com cara de bravo agora, com esse óculos? Imagina. Tem horário para começar e horário para acabar. Então coloque-se de pé para a gente encerrar o culto. Que culto bom, não é? Meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse culto. Obrigada pela tua presença que estava aqui desde o comecinho. Nos louvores eu te senti. Eu senti o seu toque. Na palavra eu ouvi a tua voz falando com a gente. Obrigada. Obrigada pelos membros novos da igreja. Obrigada, Senhor, por toda a cura que o Senhor trouxe, todo o alinhamento que o Senhor trouxe. Obrigada. Em nome do Senhor Jesus, declaro que nos próximos dias você vai confundir o teu inimigo. Declaro que a tocha está acesa. O cântaro está sendo quebrado. Eu declaro que você vai levantar um aleluia. E a sua trombeta vai tocar. E teu inimigo, ele mesmo vai se destruir. Você não vai mais ficar triste e paralisado, mas você vai glorificar. Você vai se arrumar e vai sair glorificando ao Senhor no meio da tua provação. Amém? Que a misericórdia do Pai esteja sobre você. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Amém? Boa semana! Quem precisa de oração pode vir aqui na frente. A alegria está no coração.